Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no mais uma aula 9 de movimento uniforme, a função horária do espaço para as aulas de mecânica do Instituto Et Laborem. Meu nome é Lucas Mendonça, eu sou professor de física aqui no Instituto. Então vamos lá. O que acontece? Para a gente chegar nesse movimento uniforme, eu vou começar com vocês com um exemplo, tá bom? Vamos supor que eu tenho uma estrada aqui, tenho um corte de perfil de uma estrada, e essa estrada aqui vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar o meu referencial, sendo onde está apontando a setinha, vai ser o meu positivo. Tá vendo? Onde aponta a seta aqui é o positivo. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter um carrinho que está andando nessa estrada. Vocês podem ver, ele está andando aqui e eu fui tirando fotos conforme ele foi andando. Eu vou colocar os pontos onde ele está. Esses pontos são as minhas posições no espaço. Tá? Cada pontinho desse aqui que eu coloquei é a minha posição no espaço. E aí eu fiz o seguinte, quando ele passou por uma determinada placa de quilometragem da estrada, eu comecei a anotar o tempo. Então, por exemplo, aqui, no quilômetro 120 dessa estrada, eu olhei no relógio, era 3 horas e 15 da tarde, tá? Às 15h13, 15 horas e 13 minutos. Na posição 1, isso aqui foi a minha posição inicial, onde eu comecei a marcar. Na minha posição 1, ele estava no quilômetro 200, era 16h13. Na posição 2, estava na posição 280 quilômetros e era 17h13. E assim sucessivamente. E eu marquei até o ponto 8, do 0 ao 8, onde ele estava no quilômetro 780 e era 23 horas e 13 minutos. Tá bom? Desses pontos aqui que eu criei, eu fui tirando a foto, eu fiz uma tabela. Então eu tenho aqui, o que eu tenho nessa tabela? A posição, SI em quilômetros. O que é SI? Cada I é o I0, I1, I2, I3, ou seja, posição 0, posição 1, posição 3. Lembrando que essa daqui é a minha posição inicial, tá certo? E eu tenho aqui o tempo I. No tempo 0, ele era 15h13. Estava aqui, 15h13. 15 horas e 13 minutos. Tá? Na posição 1, ele estava na posição quilômetro 200 e era 16 horas e 13 minutos. Simplesmente fiz uma tabela do desenho, ou seja, peguei a representação do desenho e todas as posições que eu tenho e fiz uma tabela, simples assim. Ok, vamos dar uma olhada melhor nessa tabela aqui, como que a gente pode desmembrar para chegar na ideia de movimento uniforme na função horária. Então olha só, eu peguei aquela mesma tabela e coloquei mais duas colunas. Coloquei aqui o ΔS, que eu falei para vocês na aula passada, que é variação do espaço, tá certo? Em quilômetros. Aqui, entre a posição 0 e a posição 1, ele andou, como vocês podem ver, 80 km. Entre a posição 1 e a posição 2, ele andou 80 km. Entre a 2 e a 3, 80 km. Então, note que ele sempre está andando 80 km. Vendo? Está sempre andando 80 km a cada hora que passa. Ou seja, se eu pegar o meu ΔT, eu tenho aqui o início 15h13, depois às 16h13, ele, no intervalo de tempo de 1 hora, ele andou 80 km. Depois, no intervalo de tempo de 1 hora, ele andou 80 km. Pensando em velocidade, que a gente viu a aula passada, a velocidade nada mais é que a variação do espaço por tempo, que no caso vai ser quilômetros por hora. Se eu pegar 80, dividir por 1, 80 km dividir por 1 hora, dá 80 km por hora. 80 km por hora. 80 km por hora em cada intervalinho que ele está andando. Perceba que a velocidade dele é sempre constante, tá vendo? Em cada intervalo de tempo unitário igual que eu estou pegando, ou seja, em cada unidade de tempo que eu estou pegando, o espaço que ele está caminhando é sempre o mesmo, logo a velocidade dele é sempre a mesma, a velocidade é constante. Se eu calcular a velocidade média em todo o percurso, ou seja, do instante inicial até o instante final, calcular o ΔS total, vai ser como? Vai ser na posição, a velocidade média vai ser dada com o espaço na posição 8, menos o espaço na posição 0, dividido pelo tempo na posição 8, pelo tempo na posição 0. Isso daqui vai ser posição 8, 760 km, posição 0, menos 120. Hora em 8, tempo em 8, 23h13, menos 15h13. Isso daqui vai me dar 760
menos 620, perdão, 760 menos 120 dá 640. 23 e 13 menos 15 e 13 dá 8 horas. Então, aqui no caso, eu tenho 640 quilômetros em 8 horas, ou seja, 80 km por hora. Essa é a velocidade média em todo o percurso, entre o instante inicial e o instante final, onde eu parei de anotar. Perceba que a minha velocidade média ela é a mesma que em todo o percurso. Em cada pedacinho daquele, a velocidade é igual. Ou seja, a velocidade aqui é constante, logo a média das velocidades tem que ser o quê? A mesma. Tá certo? Algebricamente, isso se encaixa. O que significa isso fisicamente? O que significa quando eu tenho todas as velocidades em cada pedacinho que eu estou anotando? Ou seja, ele anda o mesmo espaço, tá? O mesmo ΔS, sempre na mesma unidade de tempo, ele está sempre andando o mesmo pedaço no mesmo tempo, eu tenho então o que nós chamamos de movimento uniforme. E esse movimento uniforme vai implicar que a velocidade média é a mesma velocidade sempre, e ela é dada por ΔS por ΔT, e esse aqui é um valor sempre constante, como vocês podem ver aqui. Tá? E o que significa esse movimento uniforme? Como eu falei, ele vai sempre andar a mesma coisa entre duas posições, sempre no mesmo intervalo de tempo, como vocês podem ver. Se eu pegar aqui entre 4 e 5, ele andou 80 km em 1 hora, que dá 80 km por hora, que é exatamente a velocidade média quando eu calculei em todo o meu percurso. Tá certo? Essa é a ideia que eu tenho aqui. Então, o que vai me classificar movimento uniforme é que a velocidade é constante, ou seja, a taxa de variação do espaço com relação ao tempo ele é sempre a mesma em todo o percurso. É isso que vai classificar movimento uniforme, tá bom? Bom, como que a gente pode ver a função horária? A função horária ela vai sair da seguinte forma. Eu tenho aí o movimento uniforme, que ele é dado pela velocidade média, que é sempre igual, e vai ser ΔS por ΔT, e ele é constante. O que eu posso pegar? Se eu pegar essa parte da equação aqui e fazer a seguinte brincadeira. O ΔT que está aqui dividindo, eu passo para lá multiplicando. Nada mais. Simples assim. Então, eu tenho isso daqui. Ó. Velocidade vezes o tempo, vezes a variação do tempo, é igual à variação do espaço. Só isso, nada mais. Se eu abrir aqui o ΔT e o ΔS, o que eu vou ter é velocidade vezes tempo menos tempo inicial é igual a S, espaço final menos espaço inicial. Essa é a ideia. Se eu rearranjar isso daqui, ou seja, jogo esse cara para lá positivo, simplesmente eu tenho aqui, em cada posição que eu tenho ali, eu tenho a posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo final menos tempo inicial. Viram a matemática? A matemática é isso. A gente considera o seguinte, fala assim, ó, se cada vez que eu comece um percurso, eu considerar que o tempo no momento inicial, assim que eu aciono um cronômetro, por exemplo, eu indico como 0, então, se isso daqui eu indicar como 0, eu tenho essa funçãozinha aqui. O que essa funçãozinha me traz? Que em cada posição, se eu souber a velocidade da... Perdão, se eu souber no instante 0, qual que é a posição que ele está, e eu tiver a velocidade do cara, desse objeto, que ele é sempre constante, eu tendo o tempo, ou seja, cronometrando o meu tempo, eu consigo achar exatamente qual que é a posição que ele está. Repetindo, se eu tenho a posição inicial, se eu tenho a velocidade do meu objeto, e ele se comporta em um movimento uniforme, eu olhando o meu relógio, com essas duas variáveis sabendo, eu tenho qual que é, com o meu tempo, eu sei exatamente qual que é a posição que esse objeto vai estar no espaço. É isso que significa essa equação. Tá? Então, sabendo o espaço inicial, sabendo a velocidade, você pode pegar em qualquer tempo e você consegue determinar aonde que vai estar o seu objeto em determinado lugar do espaço. É isso que vai falar, tá claro? Com isso, eu consigo então fazer algumas classificações olhando essa equação. O que a gente viu? Ó? Que o espaço é igual ao espaço inicial vezes velocidade mais velocidade vezes tempo. Então, eu consigo fazer o seguinte, se eu pegar uma equação como essa daqui, tá? Essa equação característica para movimento uniforme. O que ele me mostra nessa equação característica aqui? Esse 10 é o espaço inicial.
No caso, S0 está em quilômetros. Então, eu tenho aqui que a posição inicial, ele é quanto? 10 quilômetros. Saiu da posição 10. A velocidade dele é uma velocidade constante de 5 quilômetros por hora. Como essa velocidade está positiva nessa equação, a gente fala que o movimento, então, é progressivo. O que acontece? Se eu falo assim, qual que é a posição desse cara no tempo zero? 10. Por quê? 5 vezes 0 dá 0. 10 mais 0 sobra 10. Beleza? Agora, se eu pergunto assim, qual que é a posição de um objeto que tem essa equação característica no tempo 1? Tá? 1 hora depois. Então, vai ser 5 vezes 1, 5. 5 mais 10, 15. Ou seja, posição 0 dele, na posição inicial, ele tem a posição 10 km. Na posição de 1 hora depois, ele tem a posição de 15 km. Se você fala assim, tá, mas na posição, se ele andou somente meia hora com essa equação característica, como que eu faço para entender? Eu vou fazer o seguinte, meia hora 30 minutos é meia hora, então 5 vezes meio dá 2,5, 2,5 com 10 dá 12,5 km, ou seja, ele sai da posição 10, meia hora depois ele está na posição 12,5 km. É isso que te dá essa equaçãozinha aqui, tá certo? Pegando uma outra equação característica para um outro movimento. A posição inicial, fazendo comparação, é quilômetro mais 20, só que agora a velocidade dele está negativa, ou seja, ele está indo contra o meu referencial, porque desse negativo aqui. Então, esse movimento ele é retrógrado. Tá claro? É um movimento retrógrado. A mesma coisa dá para ver aqui, dá para ver na próxima equação. Aqui a posição dele é menos 15 km. Você fala assim, como assim menos 15? Olha, simples. Eu pego uma estrada qualquer, coloco um ponto, quando eu vou chamar de ponto zero, coloco a minha orientação, ou seja, a minha referência. Se eu andar contra a minha referência, eu vou chamar a posição negativa. Então, a minha posição onde eu estou iniciando está na posição menos 15, aqui onde vocês estão vendo, porque significa que onde eu coloquei o meu referencial, eu andei 15 km contra o meu referencial, tá certo? Então, é a posição menos 15. E a velocidade dele é mais 12. Então, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Tá claro? A mesma coisa na última equação característica que eu tenho aqui. A posição dele inicial é mais 25, ou seja, do ponto zero onde eu coloquei, tracei a minha referência. Eu andei 25 km a favor da referência. Ali o carro, coloquei o carro saiu dali, por exemplo, e ele está considerando a velocidade constante, só que agora ele está contra o seu referencial. Tá certo? Por que andando contra o referencial? Olha a velocidade negativa. Então, o tipo de movimento é o quê? Retrógrado. É isso que a gente tinha que falar aqui. Tá claro? Tudo bem? Tá bom. O que a gente viu, então, nesse movimento uniforme? Que a velocidade média, ela é a velocidade em todo o percurso, sempre o mesmo, dado por ΔS por ΔT, ou seja, a variação do espaço por tempo. E isso daqui é sempre constante. Isso aí caracterizou o meu movimento uniforme. E a minha função horária do movimento uniforme, ou seja, a função horária do espaço, ou seja, para cada tempo que eu tenho no meu relógio, se eu colocar o tempo nessa equaçãozinha, sabendo a velocidade e o espaço inicial, eu consigo encontrar a posição desse objeto em qualquer lugar do espaço. Essa é a ideia aqui. Tá certo? Bom, com isso, nessa aula nós vimos então movimento uniforme, a função horária do espaço para o movimento uniforme e a classificação desse movimento, progressivo ou retrógrado, segundo olhando a equação do movimento. Veja bem, se só tem aquela equaçãozinha, você já consegue classificar, tá certo? Já consegue saber como está o seu referencial, como ele está trabalhando esse referencial. Isso é importante. Tá? O que a gente vai ver na próxima aula? Aplicações do movimento, uma aplicação do movimento uniforme. Bem simples, bem tranquila, para a gente ver como a gente faz para trabalhar isso daqui. Tá bom? Então, até a próxima aula. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.